Saudações, dialogados! Sejam bem-vindos a mais um podcast Diálogo. Eu sou a Fatoumata Diallo e estarei a direcionar este programa de infotainment para poder lhe proporcionar conhecimento de forma diversificada. Para hoje, temos um convidado muitíssimo especial que eu vou preferir que ele mesmo se apresente. Professor, seja bem-vindo. Obrigado mesmo pelo convite. O prazer é todo nosso em recebê-lo. Já agora, quem é Adilson Sambo? Adilson Sambo é um ser humano muito descontente com situações que não nos levam à excelência. É um ser humano preocupado com crescimento contínuo. Um ser humano também sempre muito preocupado com as relações interpessoais. Essa preocupação com as relações interpessoais foi o que me levou a estudar português, a estudar comunicação. E hoje, profissionalmente, Adilson Sambo é um professor, especialista em língua portuguesa e comunicação, que em sala de aulas, pelas redes sociais, pelas cadeias televisivas e por alguma passagem também a nível da comunicação social, mas por cadeias radiofónicas, porque tive alguma atuação como locutor de rádio também, tenho estado a contribuir então com o meu saber, pouco ou muito, ajudando outras pessoas a dominarem o português, melhorando a sua comunicação e, consequentemente, melhorar a sua comunicação também e as relações interpessoais. Falando em comunicação, o nosso tema é concernente à importância dos acentos ortográficos ou os acentos de pontuação na comunicação interpessoal. É sabido que, diante de um processo de comunicação, a troca de informações exige certas pausas, exige certos tons que modificam então o sentido da frase. Que impacto ou que importância têm então os acentos na comunicação? Antes mesmo eu gostava de diferenciar duas coisas. Em português nós temos os acentos, que nós podemos usar nas palavras de forma escrita ou não, e nós temos os sinais de pontuação, que são duas questões na verdade diferentes. Quando nós falamos dos acentos, nós podemos falar de acento tônico e de acento gráfico. São duas coisas diferentes. O acento tônico é apenas na fala. Por exemplo, quando eu falo a palavra casa, na palavra casa eu tenho acentuação, mas não tenho nenhum sinal, não tenho acento agudo, não tenho acento circunflexo, nem acento grave. Mas aí existe uma acentuação porque a palavra tem algo que nós chamamos de sílaba tônica, aquela parte da palavra que geralmente nós elevamos mais do que as outras. Então aí nós estamos a falar da acentuação tônica. Por outro lado, existe a acentuação gráfica, que é aquele caso em que nós vamos a uma palavra e colocamos um acento grave, um acento agudo, um circunflexo, por exemplo. Aqui nestes dois casos estamos a falar da acentuação. Agora, em relação à questão na nossa comunicação, nós usamos sim sinais de pontuação, como é o caso do ponto de interrogação, do ponto de exclamação, o famoso ponto final, ponto e vírgula, a própria vírgula, e cada um desses sinais tem uma função diferente. E eles são muito importantes porque ajudam a direcionar e a tornar a nossa comunicação muito mais clara. Por exemplo, ao escrever um e-mail a nível de uma empresa, por exemplo, eu vou escrever um e-mail para o meu superior hierárquico ou para um colega, se eu colocar um ponto no lugar da vírgula, se eu colocar um ponto de interrogação no lugar de um ponto de exclamação, a comunicação não é clara. O meu colega vai entender como uma pergunta aquilo que eu queria que ele entendesse como uma ordem. Então, os sinais de pontuação são muito importantes porque, por um lado, ajudam a direcionar a nossa comunicação para que não tenhamos desvios e, por outro lado, tornam a nossa comunicação escrita, neste caso, muito mais clara também. Falando nisso, é importante percebermos que, independentemente de nós estarmos a falar ou estarmos a nos comunicar, há de certo modo uma pontuação, ou até fiquei baralhada aqui com a explicação porque eu nem sabia essa parte, pessoal. Acho que vocês estão a aprender comigo também, mas prontos. No processo de fala, temos aquela necessidade de pausa. Tem muito a ver com este assunto? Tem sim, porque quando nós treinamos a nossa escrita, consequentemente acabamos por treinar também a nossa fala. Por exemplo, as pessoas que leem bastante têm uma tendência de ter uma comunicação muito melhor se compararmos com aquelas pessoas que não têm o hábito de leitura. Por que razão? Os livros, para além de nos ensinarem automaticamente a questão da pontuação, a questão de novas palavras, ajudam-nos a melhorar a nossa comunicação. Porque nós, quando lemos um livro, não fazemos uma leitura em voz alta. Geralmente fazemos uma leitura em silêncio e essa leitura é muito rápida. E essa leitura rápida que nós fazemos a nível do livro permite-nos
aprender os sinais de pontuação de forma automática, e quando nós aprendemos isso nos livros, no caso na escrita, levamos esses comportamentos de comunicação para a nossa fala. Se eu, por exemplo, ao ler um texto, encontro pontos e ao longo da minha leitura eu consiga fazer, ainda que em silêncio, as pausas adequadas, quando eu for a minha comunicação verbal, a minha comunicação oral, falada se preferirmos, eu tendo a levar esses mesmos comportamentos de comunicação na hora da fala. Então tem muito a ver sim com este assunto, porque o domínio que nós temos dos sinais de pontuação a nível da escrita influenciam bastante na nossa comunicação falada também. Enquanto professor de língua portuguesa como segunda língua, acredito que já viveu algumas situações em que teve de estar diretamente, teve de entrar diretamente, passo o termo, ficou preocupado, disse, não, isso não é possível. Não é possível. Como é que foi? Tem alguma situação caricata que lhe faz lembrar e lhe faz sorrir só de lembrar, por exemplo? Há inúmeras. Há inúmeras e todos os dias eu tenho uma experiência diferente com isso. Eu trabalho como professor de português, mas atualmente, fora do contexto de formações, consultorias e mentorias que tenho estado a fazer, o meu dia a dia é como professor de português como língua segunda. Portanto, eu tenho nas salas de aulas pelas quais eu passo, eu tenho alunos vietnamitas, chineses, japoneses, americanos, ingleses, sul-africanos, namibianos. Tenho um misto de nacionalidades nas salas de aulas pelas quais eu passo. Então, esses alunos têm o inglês como língua primeira. Logo, o que é que acontece? Há uma tendência, até nós quando vamos aprender uma outra língua, temos a tendência de transportar a estrutura da nossa primeira língua na outra língua. Transportamos da nossa língua para a língua que nós estamos a aprender. E isso acontece todos os dias. Situações em que os alunos falam com os verbos no infinitivo é sempre muito engraçado, mas claro, não é uma situação que me leva a fazer correções de forma abrupta, talvez, ou de forma muito ríspida, mas eu tenho sim essas situações que me levam a sorrir de vez em quando, porque é sempre engraçado, não é? Ouvir alguém que devia estar a falar com os verbos conjugados e vai falando sempre com os verbos no infinitivo. Professor, eu querer ir à casa de banho. Acontece muito essas situações. E claro, quando surgem essas situações, fazemos as correções na hora e aos poucos eles vão aprendendo que em português é diferente. Muitas vezes em inglês, nós temos um verbo que da primeira à segunda pessoa é a mesma coisa. Geralmente os verbos em inglês têm mudança só na terceira pessoa. Quando chegam aí entre he, she, it, aí geralmente os verbos têm uma alteração, mas noutras pessoas, via de regra, o verbo tem a mesma característica. Então os alunos têm a tendência de transportar isso também para o português. Então são essas e outras situações que me deixam sempre, às vezes, com alguns sorrisos. Como disse-me da vez passada, alguém está a bater a porta. Será que é mais um convidado de diálogo? Calmem, pessoal, calmem. Vocês têm que ter calma. A vossa vez vai chegar, tá bem? A vossa vez vai chegar. No entanto, da vez passada, quando eu estava a falar consigo pelo WhatsApp, eu cometi um erro e o professor disse, faz parte dos fortes, ou seja, acontece com os fortes. Exatamente. É uma forma de motivar para que essa pessoa não se sinta mal diante deste erro. Como é corrigir a pessoa? Qual é o procedimento? Qual método acredita ser melhor para que não hajam constrangimentos? Olha, em relação a isso, para dar uma resposta muito mais eficaz, eu vou socorrer-me de alguns conceitos de comunicação. Em comunicação, nós falamos sobre a comunicação agressiva, passiva, e há um tipo de comunicação, um estilo de comunicação, que é a comunicação assertiva. No estilo de comunicação assertiva, nós olhamos para a comunicação não como só uma questão de fala, não só como uma questão de palavras. Nós olhamos para a comunicação como uma questão de comportamentos também. Então, para fazermos correção a alguém que, por exemplo, cometeu um erro em português, o melhor caminho é sempre usar a comunicação assertiva. E em que é que se vai basear essa comunicação assertiva? Primeiro, perceber que do outro lado está um humano, portanto, devemos fazer uma comunicação com empatia, não é fazer a correção de formas a deixar a outra pessoa constrangida. Logo, nós devemos primeiro parabenizar por aquilo que correu bem, porque nem tudo corre mal. Parabenizamos aquilo que correu bem, aquilo que a pessoa terá falado de forma certa, e depois mostramos as razões que levam a falar de outra forma, ou seja, de uma forma diferente da que a pessoa usou. É sempre o melhor caminho. Olha, tudo bem que em função, por exemplo, alguém que fala inglês, ao chegar ao português,
tem a tendência de falar, por exemplo, este caderno é minha, porque ele no inglês não tem meu, minha, minhas, ele não tem. Ele vai dizer, por exemplo, this book is mine. Independentemente de ser uma palavra no masculino ou no feminino, ele vai usar sempre a palavra mine. E mine é o que nós em português temos como meu ou minha, tá vendo? Essa só palavra mine em inglês, em português vai ser meu e também pode ser minha. Então eu tenho de fazer com que a pessoa perceba que, olha, no inglês tudo bem, mas em português esta mesma palavra, quando nós falamos no masculino é meu, e quando falamos no feminino é minha. Então este é o melhor caminho para que a pessoa perceba que, ok, eu não sou aqui um pecador, não sou um criminoso, cometi um erro porque tenho influência da minha primeira língua, mas nesta língua que eu estou agora a aprender, o caminho ou o processo é diferente. É a melhor, na verdade, é a melhor forma de corrigir as pessoas, se preferível não em público, por favor. Sim. A famosa vírgula. A vírgula. Essa vírgula é perigosa. Que situações devemos ter em conta no uso da vírgula? Olha, a primeira recomendação que eu dou é desassociem a ideia de que vírgula é pausa. Eu sei que durante muito tempo, nas escolas, nós aprendemos a vírgula para dar uma pequena pausa no texto. Isso não é mentira de todo. Só que, se nos basearmos nessa ideia apenas, o que vai acontecer é que colocaremos muitas vírgulas em lugares inadequados. Por quê? Porque sempre que sentirmos que há uma pausa, vamos colocar uma vírgula. E a vírgula, ao colocarmos no texto, não tem a ver, ou seja, a colocação da vírgula nos textos, nas nossas frases, nas nossas mensagens, não tem a ver exatamente com pausa, tem a ver com um conjunto de regras sintáticas. O que é isso em outras palavras? Está a ver aquela coisa de sujeito, predicado, complemento direto e indireto? Isso é que nós chamamos de análise sintática. Então, esta conversa toda sobre análise sintática é que nos leva a saber quando é que vamos ou não colocar uma vírgula. Então, vamos deixar um pouco de lado a ideia de que vírgula é para dar pausa. Não está errado, como eu já disse, em alguns casos vai funcionar, mas se nós tivermos essa ideia apenas em conta, exclusivamente esta ideia, vamos cometer muitos erros. Então, nós precisamos perceber em que situação sintática é que eu uso uma vírgula, em que situação sintática é que eu não uso uma vírgula, porque existem regras. Há regras para colocarmos vírgula de forma obrigatória e há regras também para não colocar a vírgula, porque em alguns lugares colocar vírgula é proibido. Por exemplo, se eu disser o seguinte, o João leu um livro. O João, faço uma pausa, depois digo, leu um livro. Se eu ficar com a ideia de que a vírgula é para fazer uma pausa, ao dizer ou ao escrever, o João leu um livro, vou fazer assim, o João, como fez uma pausa, vírgula, leu um livro. Só que a vírgula está muito errada. Porque há uma regra de proibição da vírgula que diz o seguinte, não se deve separar ao nível de frases, ao nível da frase não se deve separar sujeito de predicado por meio de vírgula. Então, se eu escrevo, o João leu um livro, o João é sujeito, leu um livro é predicado. Entre sujeito e predicado não se coloca vírgula. Vamos pensar na seguinte situação, nós temos uma família em que temos pai e temos mãe, não é? O pai e a mãe são os pilares da família, porque são eles que educam, são eles que orientam, são os pilares da família. Colocar uma vírgula entre sujeito e predicado é o mesmo que fazer o seguinte, eu tenho o pai deste lado, tenho a mãe deste lado, vou construir uma muralha aqui no meio. Eu estou a separar, estou a fazer o que é desestruturação familiar. O mesmo acontece na frase. Quando eu coloco uma vírgula entre o sujeito e o predicado, estou a separar elementos que são fundamentais, porque são eles que comunicam a ideia central da frase. Então, nós precisamos de ter em conta as regras que nos orientam a colocar vírgulas. E são inúmeras, são inúmeras. A título de exemplo, quando nós mandamos mensagem a alguém a dizer, bom dia, meu amigo. Que, por exemplo, vou mandar uma mensagem à minha esposa e eu vou mandar, boa tarde, amor. Boa tarde, vírgula, amor, porque amor neste caso é o que nós chamamos em sintaxe de vocativo. O que é isso de vocativo? É aquela palavra que usamos para chamar por alguém. Vocativo vem de invocar. O que é invocar? É chamar. Quando eu chamo por alguém para falar para essa pessoa e não dessa pessoa, atenção em falar para e não de. Quando eu falo para essa pessoa, então eu ponho uma vírgula. Amor, vírgula, bom dia. Colega, vírgula, traga-me o documento. Então, se eu falo para alguém, coloco o nome da pessoa, uso a vírgula e depois passo a mensagem. E há outras tantas regras para o uso da vírgula. Então, temos que ter em conta isso. Certo. Que sinais de pontuação, além da vírgula, tem visto que se cometem muitos erros no seu uso? A vírgula, honestamente, a vírgula é o sinal que muito mais tem estado a ser mal utilizado.
Para além da vírgula, muitas vezes as pessoas usam ponto e vírgula de forma inadequada também. Em alguns casos, o que eu tenho verificado é que as pessoas deviam usar pontos em alguns lugares e não usam. Por exemplo, alguém quer escrever o seguinte, exemplo, falou sobre alguma coisa ao longo de um texto e depois quer dar um exemplo. A pessoa geralmente faz o quê? X, 2 pontos, não é? Sim. Durante muito tempo também nós aprendemos a fazer isso na escola, infelizmente, por várias razões. O que é que se recomenda? Se eu tiver de abreviar uma palavra, devo colocar um ponto. Porque o ponto, para além de pôr um fim numa frase, o ponto também abrevia palavras. Então, se eu vou, por exemplo, abreviar a palavra exemplo, devo fazer assim, X, ponto, e depois os 2 pontos. Vão aparecer 3 pontos aí. O primeiro ponto chama-se ponto de abreviatura, porque abreviei a palavra exemplo, e os outros 2 pontos são para introduzir a minha explicação, ou seja, introduzir o meu exemplo. Qual a diferença, ou seja, quando usar a vírgula e quando usar o ponto de continuação, se é assim que se diz, né? Eu prefiro chamá-lo simplesmente de ponto. Muitos preferem dizer ponto final, ponto de continuação. Eu prefiro chamá-lo só de ponto. Depois, a depender do contexto, ele vai ganhando outros sobrenomes com as devidas aspas, certo. Não é? Mas quando é que nós usamos? Quando usamos a vírgula, nós usamos para separar elementos dentro da frase. E o ponto, nas frases, nós usamos para terminar uma ideia. Eu comecei a falar sobre alguma coisa, escrevi do início ao fim, acabou a minha ideia, ponto. Num conjunto de 5 ou 6 palavras, por exemplo, passei uma ideia, põe um ponto. Para terminar a ideia. Ou seja, o ponto marca o fim de uma ideia, o fim de uma frase. E a vírgula, o que é que vai fazer? A vírgula vai acabar por separar elementos dentro da frase. Por exemplo, o vocativo de que nós falamos há pouco tempo, ou um complemento circunstancial, às vezes. Então, a vírgula separa elementos dentro de uma frase, e é nesse caso que nós usamos, e o ponto termina uma ideia. Bem, dialogados, neste momento vamos a um intervalo e acompanhem também na tela os nossos parceiros. Até já! E desta forma voltamos após um intervalo bastante interativo aqui com o professor Adilson Sambo. Exato. É assim, certo? Exatamente assim. Professor Adilson, diante daqui de algumas escolhas de questões de internautas, temos a pergunta de Melquisedeque Luguma, que questiona sobre a forma como escrevemos nas redes sociais se influencia a maneira como nos comunicamos profissionalmente. Bastante. Costuma-se dizer que hábito faz o costume e o costume faz o monge. Ou seja, o que nós fazemos todos os dias acaba por criar micro-hábitos de comunicação. Esses micro-hábitos de comunicação nós transportamos para todas as áreas da nossa vida. Se no dia a dia nós estamos acostumados a escrever embora, tá ver, cubico, se nós escrevemos e falamos isso no nosso dia a dia, é muito provável que numa entrevista de emprego nós façamos a mesma coisa. É muito provável que numa reunião de departamento nós façamos a mesma coisa. O que quer dizer que a forma como nós escrevemos nas redes sociais, se for o nosso dia a dia, vai se influenciar na forma como nós comunicamos em qualquer outro contexto. Sabe-se que no processo de comunicação institucional, as redes sociais, de certo modo, exigem uma forma de comunicação muito diferenciada. Como gerir esse processo todo, visto que, diante das nossas redes sociais empresariais, nós não sabemos o nível de entendimento das pessoas que estão do outro lado? O melhor caminho é sempre usar a comunicação mais simples possível, ou seja, aquela comunicação que nós chamamos de nível corrente do português. O nível corrente do português é aquele nível em que usamos palavras que são transcendentais, ou seja, toda a gente consegue de facto entender o significado dessas palavras, portanto acaba por ter uma facilidade em descodificar. O que não se aconselha é usarmos termos muito técnicos nesse tipo de situações. É sabido que neste processo todo de comunicação empresarial, as empresas têm usado muito uma estratégia de fazer o uso de gírias para a comunicação de marketing. O que tem a falar sobre esse assunto, sobre este detalhe?
o uso de gírias em contexto profissional não é errado, é algo que, aliás, se recomenda porque ajuda a facilitar a comunicação entre os profissionais da mesma área ou do mesmo departamento. Agora, essas gírias, quando saem desse contexto para comunicarmos para alguém que não faz parte do nosso mesmo meio, aí já torna a comunicação muito mais complicada. Porque o que é que são gírias? São palavras que surgem em contextos profissionais para designar alguma coisa. No nosso contexto de comunicação, peço desculpas, nós podemos criar uma palavra para designar alguma coisa, alguma realidade ou um hábito que nós temos. Essa palavra será conhecida por nós, técnicos daquela área. Mas quem vier de fora, por exemplo, um visitante ou um novo integrante na empresa, pode não conhecer aquela palavra, pode não saber o que aquela palavra significa. Então, ao usarmos a gíria, temos de ter certeza, temos de garantir que esteja a ser utilizada num contexto adequado. Agora, fora desse contexto adequado, o que se recomenda é usar o português corrente. Ok, até fez-me lembrar, por acaso, numa das empresas em que eu passei, tinha um termo que era o PDS, o ponto de situação do assunto, né? Sobre o assunto. Então, são códigos para que haja uma linguagem mais técnica, assim se pode dizer, certo? Exatamente. Por exemplo, a título mesmo de exemplo, os cobradores nos táxis, nos famosos azuis e brancos, eles chamam aquele banco pequeno que eles adicionam aí, não vem no carro, eles adicionam para apenas o cobrador. Eles deram àquele banco o nome de Mangomito. Muitos deles chamam aquilo de Mangomito. Alguém que entra no táxi não conhece o termo e chega e o cobrador diz, olha, pode sentar no Mangomito. Ele fica à procura do Jorge Gomes, o radialista. Exatamente. Ele não vê o Jorge Gomes aí para sentar no colo dele. Mas existe um Mangomito que é aquele banco pequeno. Então, no contexto de cobradores, de taxistas, Mangomito é uma palavra descodificável no contexto deles. Agora, quem não faz parte daquele contexto, ao ouvir essa palavra, não consegue descodificar. Aí é que comprometemos a comunicação. Okay. O caríssimo internauta Júlio Dalla questiona sobre escrever em letras maiúsculas. Acaba por trazer uma ideia ou soar como grito? Na comunicação escrita, sim. Quando nós usamos as letras garrafais, que são essas letras maiúsculas, do início ao fim da mensagem, nós estamos a passar uma mensagem muito clara. Nós estamos a passar uma mensagem de arrogância, nós estamos a passar uma mensagem de extremo autoritarismo. Muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas fazem, pensando que estão a destacar uma informação. Mas isso não é um destaque. Isso acaba por ser uma comunicação agressiva do ponto de vista escrito. Então não se aconselha, por exemplo, mandar uma mensagem de trabalho ou enviar um e-mail com as letras todas maiúsculas. Nem o assunto do e-mail sequer deve ser feito com as letras todas maiúsculas, porque isso passa a uma comunicação agressiva. E ninguém quer esse tipo de comunicação no ambiente profissional porque acaba por beliscar as relações interpessoais. Acredita que as empresas, no âmbito geral, têm se preocupado significativamente com o processo de escrita dos seus colaboradores? Ou seja, anteriormente no podcast ou no episódio que fizemos, tivemos a professora Domingas Monte, onde abordamos sobre a importância da língua portuguesa no ambiente laboral. E uma das questões que foi feita, um ponto que foi muito enfatizado, foi a questão de ter uma equipa, né, para ser então guardião da comunicação. Ou seja, onde as pessoas escrevem, os funcionários escrevem, e antes do envio ao destinatário, passa por eles veem se tem algum problema de escrita. Acredita que em Angola já há essa estratégia de comunicação ou de proteção da comunicação, da imagem da empresa, ou é necessário, ou o que é necessário para que haja esse processo todo? Bom, aqui eu diria que isso é o ideal, mas não é o real, no nosso contexto. É o ideal porque o que é funcional, o que é viável, é isso.
que as empresas tenham um departamento, por exemplo, de comunicação ou de revisão, ao qual enviam as informações, por exemplo, informações que vão sair da empresa para outros lugares, não é? Ao qual as empresas enviam estas informações e esse departamento trata de fazer essa revisão, essa correção para tornar a informação mais coerente e evitar que tenha erros, porque os erros podem gerar dupla interpretação e em contexto profissional não se pode entender 1 milhão como 1 bilhão, senão depois pode dar problemas graves a nível da empresa. Então, com isso, o que é que eu quero dizer? O ideal é de facto que aconteça isso. Mas na nossa realidade angolana, digo de forma geral, claro que algumas empresas têm isso, mas de forma geral ainda não é uma cultura nas empresas angolanas. E isso faz-me questioná-lo concernente à responsabilidade. Esta responsabilidade da procura de melhoria no processo de comunicação deve ser apenas do funcionário ou também a empresa deve preocupar-se em formar os seus profissionais, visto que ainda há a ideia de que por ser engenheiro não deve falar bem o português. Fico até com tosse. O que é que acontece? As empresas têm de ter essa preocupação, ou seja, aqui eu diria que é uma situação de responsabilidade partilhada. Responsabilidade partilhada porque os trabalhadores, os profissionais por si só devem ter essa preocupação. As empresas também. Há uma filosofia japonesa, a chamada filosofia Kaizen, muito utilizada em algumas empresas, sobretudo nas multinacionais. A filosofia Kaizen tem uma expressão inglesa que é Business Improvement. Business Improvement, tecnicamente, é melhoria contínua do negócio. E para fazermos essa melhoria contínua do negócio, as empresas, sobretudo de forma mais específica os departamentos de recursos humanos e cuidado pessoal, devem pautar por formações de forma contínua. Porque essas formações, essas capacitações, esses refrescamentos é que ajudam a despertar os profissionais. Muitas vezes as pessoas trabalham num departamento ou numa mesma área de atuação por muito tempo. E ficam acomodadas. Ficam acomodadas porque fazem a mesma coisa por muito tempo. Depois o que é que acontece? As pessoas simplesmente continuam a seguir o mesmo caminho. Então, nessas capacitações há sempre um clique, há sempre um despertar para que as pessoas comecem a seguir um caminho diferente. Ou seja, se eu faço a escrita de um e-mail constantemente da mesma forma, ao ir para uma capacitação, eu recebo a informação de que existe uma maneira diferente. E claro, neste quesito é importante chamar a atenção aos profissionais sobre a necessidade que existe de estarmos abertos ao conhecimento, porque também temos um pouco disso nas empresas. A empresa prepara formações, mas depois a empresa tem 100 funcionários e 50 estão lá para fazer a formação, ou 20 estão lá para fazer a formação, porque os demais já se sentem como a antiguidade posto, é um posto, não é? Há essa coisa também nas empresas. Mas de forma resumida, sim, deve haver essa preocupação da parte do profissional ou funcionário e da parte da empresa também. Professora Adilson Tsambo, o que significa Adilson Tsambo já agora? Desculpem lá, pessoal, eu sou curiosa e acredito que vocês também são. Bom, o nome Adilson diz a história que vem do inglês. Entretanto, o significado eu desconheço, mas o nome Tsambo é um nome que vem do Kikongo, significa bênção. É um nome que foi dado pelos meus avós. Eles chamavam-me de Tsambu Manzambe, que significa bênção de Deus. Depois ficou aquela coisa de encurtar ou abreviar o nome, então a família foi pegando só o nome de Tsambu. Infelizmente, os meus pais não colocaram no registro, mas é um nome que a família toda conhece. Então a forma que eu encontrei de eternizar este nome é levando para as minhas redes sociais, porque aí sempre que eu for fazer um trabalho, este nome estará a ser dito e a ser lembrado também. Sim, até porque estamos a ser abençoados, dialogados, sintam-se abençoados aqui com o professor Adilson Tsambo. Certamente. Professor, diga-me uma coisa. Acredita que diante desse processo todo digital, do desenvolvimento das TICs, a nova geração terá ou não dificuldades para o uso correto da língua portuguesa? Eu acredito que as novas gerações não terão, desde que alguns hábitos sejam mudados. Porque a nova geração ou as novas gerações têm o hábito de usar a comunicação muito informal. E esta comunicação informal é usada em casa, é usada na escola, digo isso por experiência, vejo todos os dias com os meus meninos, é usada em casa, é usada na escola, é usada em qualquer outro contexto. Então, estes hábitos, se não forem filtrados depois, se não se fizer uma separação de que contexto usar uma expressão e que contexto usar outra,
O português estará a ser usado, isto é verdade. O entendimento haverá, mas há contextos mais formais do que outros. Então, nessas situações, nós temos sempre que separar quando é que vamos usar uma palavra, quando é que vamos usar outra. E não terá muita dificuldade, sobretudo por causa da quantidade de recursos que estão disponíveis hoje em dia. Há muitos recursos disponíveis e que vão facilitando muito a forma de aprendizagem rápida, automática, e tudo isso ajuda bastante. Dialogados. As dicas foram dadas e para não confundirmos aqui então sinais de pontuações e acentos ortográficos, sigam o professor Adilson Sambo nas redes sociais. Nós vamos meter daqui a pouco o link, acompanhem, por favor. Até, aliás, aqui embaixo vocês já vão poder ver, né? E também eu gostaria que antes de fecharmos ou antes de terminarmos essa edição, falasse um pouco dos seus trabalhos, para que o pessoal todo soubesse realmente ou saiba realmente quais serviços o professor Nsambo pode oferecer. Em termos de serviços, eu tenho estado a fazer formações, treinamentos, mentorias, que são todos programas de orientação. Eu faço isso de forma presencial, de forma online. Atuo também como revisor de textos. Por exemplo, alguém escreve uma monografia ou escreve um livro, depois envia para mim. Eu faço o processo de revisão linguístico-gramatical, onde ajudo a organizar o texto para que tenha um português mais coerente, mais claro e acessível a toda a gente. Tenho estado a revisar livros de muitos escritores da nossa praça e monografias de vários estudantes também. E quanto às formações, nós temos também sempre a agenda aberta nos casos em que há disponibilidade para tal. Mas agora, e tradução, professor? Também trabalha com traduções? Língua portuguesa, língua inglesa? Ainda não. Ainda não. Digo ainda não. Brevemente, com certeza, porque estamos a fazer algumas melhorias a nível de outras línguas e depois conseguiremos certamente atuar nesse segmento também. Muito obrigada novamente por ter aceito e chuvas de bênção, já que trouxe a sua bênção para nós dialogados também lhe oferecemos a nossa bênção. Dialogados, é assim que terminamos essa conversa convosco. Acompanhem-nos nas redes sociais e claramente não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros, Canivete Studio, Tabonha Studio, Maueta Makeup, Actuality Service, LGC e Dialogou Serviços. Até breve.